Olá! A paz do Senhor Jesus. Mais um dia o Senhor nos concede de estar aqui, dividindo um pensamento, dividindo uma palavra. E hoje, realmente, eu quero dividir um pensamento com vocês. Quero saber o que vocês acham sobre o assunto, a respeito do assunto. Gostaria muito de poder ler, né, as opiniões de vocês. Embora eu falo isso aqui, eu não vejo comentário. Não fiquem tímidos. Realmente eu gostaria de ouvir a opinião. E eu vou lançar aqui um tema que realmente acho que vai divergir muitas opiniões. E eu queria ouvir um pouco sobre o que você pensa. Um tempo atrás, o Senhor ele me deu uma frase, né? Devido a uma conversa com uma pessoa. E nessa conversa ela retratava, né? Que a pessoa achava ela muito para aquela pessoa. Tipo assim, aquele. Ah, você é muito pra mim, muita areia pro meu caminhãozinho. Aquilo me veio uma frase, tipo, as mulheres muito fortes, ou que se apresentam muito forte, acaba tendo homens imaturos, homens inseguros, gerando, né, perto delas esses homens inseguros que se diminuem, que às vezes não avança, que fica como achando que a mulher é a mãe, né? Ele acaba sendo a criança na relação, querendo que ela cuide dele. Porque uma coisa é ser auxiliadora, né? E a outra coisa é ser babá do próprio marido, mãe do próprio marido. Quando você casa, seu marido, porque ele não, ainda que ele possa olhar e querer o cuidado de uma mãe, ele não é seu filho. É seu esposo, você não é filha, mãe dele. Você é esposa. Então, auxiliar não quer dizer fazer tudo, né? Não é fazer até a parte do outro. Então, é auxiliar aquele que está fazendo alguma coisa, dar uma direção, porque você não vai por esse lado, algo assim. E esses dias eu deitei para dormir com meu filho, e quando eu tô dividindo realmente um pensamento, tá, gente? Dividindo aquilo que aconteceu. E quando eu acordei, né? Botei ele pra dormir, levantei, né, na casa pra vir pro meu quarto. Eu olhei assim pra ele e falei assim, como é bom ser mãe. Falei, embora muitos desafios, 1h pouca da manhã, não sei o que surgiu isso. Embora muitos desafios, embora é, às vezes o medo de não acertar, nem sempre a gente vai acertar. A gente nunca vai saber se fez realmente o certo ou não. Aquilo começou a vir, sabe? Na minha mente, mas em tudo é bom, né? É bom ser mãe, é bom ser esposa, é bom ser mulher. Aí começou a vir a reflexão de como há uma deturbação tão grande na sociedade dos papéis que se encaixa naquela frase. De que hoje a mulher, ela tá tão querendo ser igual ao homem, ela tá tão querendo provar que ela pode, que ela pode fazer tudo aquilo que ela quer, mas nem tudo aquilo que a gente quer é o que condiz, sabe? É o que é para nós, é o que realmente. Deixa eu contar um testemunho pessoal que eu gosto de falar né, de mim, não do outro. Como isso, né? Eu, quando eu trabalhei nas lojas americanas por um período aí de quase um ano, quando eu cheguei como auxiliar de caixa, passei para auxiliar de abastecimento, e dali eu passei como assistente, mas eu tenho que terminar do departamento. Quando eu era ali, estava, né, na parte de auxiliar os depósitos, de abastecer as prateleiras, não era só isso. O que acontecia? Eu tinha que chegar por volta de quase 6 da manhã lá, para não me atrasar. Chegava no trabalho, né, ali. E quando eu chegava, já tinha no estacionamento, que era eu trabalhei numa loja de shopping, 2 caminhões às vezes. Às vezes um, às vezes 2. Já para ser descarregado. E quem descarregava os caminhões não era o motorista, não. Eram os funcionários da loja que tinha que descarregar os caminhões. E não tinha essa, que é mulher ou que é homem. Tinha que descarregar. E tinha que subir as escadas, porque o elevador, na maioria das vezes, estava ruim.
Mas na hora de descarregar, algumas coisas já ia direto para a área de venda, que aí se tornava mais fácil as caixas. A Vanida aqui queria mostrar serviço. Eu era aquela que pegava, jogava as caixas já para o outro. Eles às vezes pediam assim: joga com mais devagar, você joga com muita força. E naquela agitação descarregava tudo rapidinho. E eu lembro que o meu supervisor uma vez falou assim pra mim: cara, você vale mais do que alguns homens aqui. Na época, o ego, uou, caraca, né? Tô fazendo um bom trabalho, tô melhor até que outros homens. Sabe? Burrice, tolice e um verdadeiro engano. Por quê, velho? Você não tava sendo bem vista, eu tava fazendo sim. Mas a minha coluna chorou. A minha coluna não suportou. Eu tinha dores na coluna, né? Eu passei por muito tempo. Tinha uma moça lá que trabalhava lá que já tinha passado até por cirurgia na coluna devido a esse trabalho pesado. Por quê? A minha estrutura óssea é diferente do que o homem. O homem, ele foi projetado por Deus para ter força. A gente tem agilidade, sexto sentido, a gente consegue ver lá na frente aquilo que ele não vê. A gente tem habilidades diferentes, que são muito bem propostas. E eu quero falar de uma mulher que ela sabia o lugar dela. Ela não queria ser como homem. Porque você está em lugar de governo, você está em lugar de destaque. Não significa que você tem que ser como os homens. Não significa que você queira agir como eles. Você pode estar em um lugar que eles também estejam, mas tem a sua essência, tem o seu jeito. E o que eu quero dizer com isso? Eu posso estar? Pode. Mas muitas das vezes, o seu corpo, que não foi projetado para isso, vai sofrer os danos. E eu quero falar de Débora. Eu não vou ler aqui os versículos. Vou contar a história, depois você lê lá em Juízes, capítulo 4. Fala sobre no tempo que, quando Israel, ali Josué morre, cada um começa a fazer o que quer. Aquilo que é o bem da sua vontade, do seu desejo, e Israel vai só declinando. Então o Senhor, nos períodos específicos, levanta alguns juízes para ali tá ali auxiliando o povo, julgando o povo, ensinando o povo. E nesse período aqui, ele levanta Débora. Talvez você fale assim: mas é o Senhor já empoderando a mulher. Nós somos empoderadas por Cristo, pela presença do Senhor. Vamos parar com essas falácias do mundo e querer vestir uma roupa que o mundo quer nos vestir, se moldar de acordo com o mundo, o qual o apóstolo Paulo já falou: não se conforme com as coisas desse mundo, mas transformar a nossa mente para viver. Não aquilo que o mundo está dizendo que eu tenho que viver, mas aquilo que a palavra diz. E a gente vê que todos os períodos eram o quê? Homens. Aqui se levanta uma mulher. Uma mulher que julgava, né? De baixo uma profetisa, porque a palavra diz que Débora era profetisa, que significava uma mulher que ouvia as direções de Deus, ouvia Deus e passava para o povo. E ela também julgava o povo debaixo da sua palmeira, sabe? O ar livre, homens e mulher, ar livre. Todo mundo que passava podia ver, não ia poder falar, que Débora tá lá, entendeu? Fornicando, fazendo besteira. Não, porque a falácia do povo é assim, né? Então, até mesmo uma mulher, que não é o mais indicado, mas quando ela vai aconselhar o homem, locais, por favor, de visibilidade, para não aguçar a imaginação errada do irmão. Para que o irmão não peque, para que a irmã não peque. Então, vamos fazer tudo aí muitas claras. Então, Débora, ali, debaixo daquele lugar posicionada por Deus, ela fazia parte dela. Ela era esposa de Lapidote. Naquela época, Baraque era o chefe, né, o governante do exército, aquele que deveria ir para a guerra e estar à frente. Porque, como eu falei, ela não foi chamada para estar na frente pilotando de guerra, pilotando lá e indo para a guerra. Ela estava ali para julgar, ela estava ali para direcionar e ela estava ali para trazer a palavra de Deus, mostrar o que Deus estava falando. E Deus dá um direcionamento para ela em relação a Baraque, ela vai até Baraque e fala, porque o povo estava sendo escravizados, estava sendo oprimidos por Cícera. Então, ele vai e fala para ele, fala para Baraque ir, preparar, separar as 10.000 homens, tal, ir para a guerra, porque eu vou dar a vitória. Eu vou dar Cícera diante dele. Baraque
Ele via a força dele, a coragem dele. Ele confiava na Débora. Ele via a força de Débora. Ele via que tudo que Débora fazia. Débora, vou botar aí, é destemida. Ela ia e fazia. Por que ela ia? Porque ela queria, ela ia na força do Senhor. Ela ia direcionada pelo Senhor. Ela sabia quem tinha chamado ela. E ela sabia que Deus era aquele que ia dar a vitória. Então, ela era uma mulher bem posicionada, bem estruturada, com uma identidade muito bonita e submissa ao Senhor para fazer a vontade do Senhor dentro das possibilidades dela, de mulher. E quando o Senhor chama, manda ela dizer isso para Baraque, Baraque fala: eu vou, mas eu só vou se você for. Cara, Deus mandou ele ir. Deus falou que ia dar vitória. Mas aonde estava a confiança nele? Aonde estava a coragem dele? Estava numa mulher. Não estava no Senhor dele. Não estava no Senhor que tinha mandado, vai que você vai conquistar. Estava naquela mulher. Homens fracos se escondem atrás de mulheres fortes. E ele estava se escondendo atrás de Débora. Débora fala para ele: tá, eu vou com você. Mas certamente o Senhor vai dar a vitória para uma mulher, nas mãos de uma mulher. E você vai ser envergonhado. E sabe qual foi a resposta dele? Tudo bem. Um homem seguro, um homem que se esconde atrás da mulher, ele não tá nem aí se vai ser envergonhado. Aqui eu quero abrir um parede. É diferente de Lapidote. A história não conta muito sobre Lapidote. Mas vamos lá. Lapidote era esposo de Débora. Débora estava na frente, não era Lapidote que estava, né, julgando, não era ele que era o profeta, sim ela. Deus tinha separado ela para estar na frente, ela para fazer. Um homem bem posicionado, sabendo qual é o papel dele de homem em casa. Independente que ele tenha uma profetisa, uma juíza, ele tem uma esposa e ele é o esposo. Ele é o cabeça da casa. Então, se dentro da casa, dentro do contexto, ele está bem posicionado, ele sabe quem ele é e quem a mulher é, e ele não deixa de fazer o papel dele. E ela faz o papel dela, ali, junto com ele, porque ela não quer ser mais do que ele. Ela só quer ouvir e obedecer a voz do Senhor. E ela vai ouvir e obedecer sendo submissa também ao seu marido. Então não tem. Ah, ela pode ser o destaque, ela pode ser a que está na frente. Mas desde que ele esteja posicionado, ele exerça o papel dele de cabeça e ela seja submissa a ele. Tá tudo bem. Ele sabe quem ele é. Agora, quando o homem começa a se esconder e querer lançar sobre a mulher o papel da cabeça da casa, quando ele começa a querer lançar sobre a mulher o peso que é dele, ele tá sendo covarde, ele não tá sendo homem, ele tá sendo um menino e ele tá querendo uma mãe, não uma esposa. Ele tá querendo se esconder. Então o homem, ele tem que saber qual é o papel dele e ele tem que exercer o papel dele. A mulher tem que saber qual o papel dela e exercer, sabendo qual é o lugar dela. Não é porque às vezes Deus coloca no lugar de destaque que ela tem que mandar, que ela tem que fazer. Não. Débora, ela não queria ir para a guerra. Débora não queria estar na frente de um pelotão. Ela queria, só deu aquilo que o Senhor falou. Ela queria que Baraque fosse uma Baraque covarde, bota ela para ir junto. E ele não estava nem aí se ia ser envergonhado. Como eu falo, os meninos, ele tem medo. Ele só queria sair salvo. Ele só queria sair bem. Independente, vergonhado ou não. Eu não quero honra. Ele não estava se preocupando com honra. Homem que é homem se preocupa sim com a honra dele. É claro que às vezes, por nome de Cristo, nós vamos ser envergonhados, caluniados. Nossa honra vai ser ferida. Ok, é diferente. Mas vai ser ferida por quê? Por uma mentira que vão inventar. Nossa. Não porque a gente anda realmente como meninos em desonra. Então, quando chega, né, ali a guerra, quem é que vai ter a honra, quem vai matar, é Jael, uma mulher dentro de casa, servindo sua família, né? Seus afazeres ali. Chega, ok? Cícera se escondendo. E ela vai, ela recebe ele, ela dá leite, bota ele pra dormir, pega uma estaca e mata. Garante a vitória. Olha a forma que Deus deu a vitória. Me pensa aí você, homem, se não seria vergonhoso. Saber que você tá no campo de guerra, no campo de batalha, e não é nenhuma mulher lá com uma espada na mão, lutando, guerreando, que mata pra falar assim, ah, heroína. Não,
Como hoje as pessoas desmenosprezam, eu vou falar dessa forma, mas para mim é grande. Uma simples dona de casa, uma simples mulher posicionada naquilo que foi chamada, exercendo com prazer, com zelo aquilo que foi chamada, vence o inimigo. Canta-se um hino, canta-se, né, o hino de Débora, todos ali, ó, imagina os homens olhando para ele, falando que covarde. Deus quis dar para ele, Deus quis dar a vitória para ele, a honra para ele como homem, chefe do exército. Que muitas das vezes o que ele quer te dar, o varão valoroso aí, cabeça da casa, a honra. Mas talvez você possa ser envergonhado. Eu posso ser como a minha mulher que me manda, a minha mulher que faz, a mulher que é o cabeça, eu sou só o obediente. Sabe por quê? É cômodo. É cômodo. Você não vai precisar ir além dos seus desafios. Você não vai precisar sair da bolha que você criou. Você não vai precisar sair do local que você. Ah, tá confortável. Não é sobre estar confortável. É sobre a gente estar exercendo aquilo que fomos chamados, exercendo o papel que fomos chamados para exercer. Então, o que me fez meditar foi muito isso, há uma distorção no mundo hoje sobre os papéis, sabe? Homens infantilizados, homens que estão se escondendo atrás de suas mulheres, botando suas mulheres para frente da batalha da guerra, ao qual, quando a gente vai ler em Efésios 5, ele é aquele que vai dar a vida pela sua esposa. Pelo menos é o que deveria. O homem, ele só vai comer quando a sua mulher, né? Quando você for alimentar seu corpo, sua carne, alimentar sua esposa. Então, homens que não estão se importando, estão se alimentando e não estão se importando. Olha, o que eu acho, uma das coisas que ganhou, né? Meu marido, né? Ganhou meu coração, assim, né? Essa atitude que a gente olha no namoro. Eu já tinha 2 filhos. E toda vez que a gente vinha, vamos fazer alguma coisa para comer, alguma coisa primeiro, ele perguntava: as crianças já comeram? Você tem para você? Ele não comia enquanto, até hoje, ele não come enquanto ele não sabe. Tá, você vai fazer isso aí. Tá? Pra fulano, tá, pra ela, tá, pra ele, pra mim. E o que você vai comer? O que que é pra você? Ele não tem essa. Se tiver que tirar do prato dele para que o meu filho ou minha filha coma, ele vai fazer com todo amor. Mas ele não come. Ele não consegue ter o prazer na comida se todos não tiverem alimentado. Não é nem só a mim, né, que sou ali a esposa, mas os filhos, né, que também são deles, o presente, né, que veio junto com a esposa para eles. Então, assim, é sobre esses pequenos detalhes, é as pequenas coisas que o homem precisa ser homem, sabe? Tá em uma situação de perigo, guarda sua esposa. Sabe que às vezes as mulheres, a gente é capaz de fazer algumas coisas, mas às vezes a gente precisa, às vezes, fingir que não sabe para despertar essa masculinidade desses homens. Eles se sentirem homens, sentir cuidando de nós. Sabe, às vezes uma coisa que esses dias foi até engraçado, mas eu expliquei pro meu marido. Foi para abrir uma garrafa de Danone. Minha filha tentou, ela não conseguiu, pediu pra ele, ocupada. E ele ficou lá. Só que o negócio tava ruim, mas ele já tinha forçado pra caramba. Aí ele foi pegar um negócio, ou tentar uma faca, mas me deu pra me tentar. E eu só girei. O negócio abriu. Aí ele falou assim: caraca, fiquei humilhada. Eu falei: não, amor, você não tá humilhado. Sabe por quê? Você me deu já preparado. Você já tinha posto a força aí. Então, era só o último giro. É sobre essas coisas. Não era porque, eu sou a forte. Não, eu falei: cara, você já tinha tentado. Eu ainda falei pra ele: lembra aquela ilustração do homem que vai cavando e acha um tesouro, aí para e cava mais um pouquinho e aí larga, né? Aí o outro vem, dá um clique e acha todo o tesouro. É sobre isso. Então, eu expliquei pra ele, não foi porque você já tinha feito um esforço na minha frente. Então eu só terminei. Então, assim, mas muitas das vezes você consegue abrir. Tem coisas que eu consigo fazer, eu falo: não, faz pra mim. Sabe? Eu consigo trocar uma lâmpada, mas é ele que vai trocar a lâmpada. É ele que vai fazer, ele que vai subir, ele vai. Eu espero, às vezes.
né? A gente tem que ter paciência de esperar e ir lá e deixar que ele faça aquilo que é para ele fazer. Porque quando você vai tomando a frente, o homem vai ficando cômodo, vai ficando. Ah, então já tá fazendo, não precisa. Quem quer fazer esforço, gente? Me diz, quem quer se esforçar? Então, a gente vai acostumando mal. Muitos filhos estão sendo criados só por a mãe, né? Então, não tem ali aquela a paternidade ali viva. Então, a gente tem que ter cuidado para não passar essa imagem pro filho que tem que ser dependente de uma mulher forte, de mulher forte. E a gente tem que ensinar eles a serem homens. Quando a gente olha para o quadro, realmente é muita mãe solo criando filho, com sem figura paterna, sem figura masculina dentro de casa, e acabam deixando, né, na verdade, com que isso atrapalhe, né, a vida, o crescimento dele, de ficar só olhando para a mulher e achar que sempre é a mulher que está na frente, a mulher que é a forte, não. Eles precisam saber qual é o papel deles de homem e nós precisamos despertar essa masculinidade e nos colocar, gente, no nosso lugar. A gente tem que saber para que fomos geradas, como devemos nos portar, o que convém a gente fazer e o que não convém, e deixar os nossos maridos, ainda que às vezes demore, às vezes queixado, homens, por favor, facilita a nossa vida, faça o papel de vocês, falar sobre hombridade, é um assunto, hombridade é muito bom, é algo que acho que a gente precisa e deve. Quem sabe um dia eu vou conseguir trazer meu pastor para gravar um vídeo falando sobre isso, sobre a hombridade, porque é algo que é muito necessário para esse tempo, porque muitas das mulheres, elas às vezes se veem sobrecarregadas, cansadas, porque tem que exercer os papéis dela e o papel do homem. E homens, por favor, exerça seu papel e não o papel da sua esposa, porque também tem muitas que, né, deitam, não. Vamos, vamos ter o equilíbrio. Ainda que o Senhor te coloque, mulher, no lugar de governo, saiba que você é submissa ao governo do seu marido, submissa ao governo do Senhor. E que o seu papel é ouvir e obedecer sim à voz do Senhor. E também o seu marido, mas não, você não se torna melhor do que ele, porque está no local de destaque e ele talvez não. Porque eu tenho certeza, porque pelo pouco que a palavra diz sobre a atitude de Débora, ela não queria ser a sacerdote de sua casa. Ela só queria ser aquela que o Senhor chamou, julgando, trazendo as profecias, falando aquilo que o Senhor falava para ela, mas exercendo o papel dela e deixando que o esposo exercesse o dele. Então, hoje eu te convido a meditar se você está sendo realmente feminina, uma mulher a qual o Senhor te chamou para ser, e você está sendo realmente homem, hombridade, masculino, exercendo aquilo que o Senhor te chamou. Não vamos distorcer o papel, não vamos querer, eu como mulher, fazer exercer o papel do meu marido de homem, e nem você, homem, por favor, querer exercer o papel de uma mulher. Ou ser menino e se esconder atrás de uma mulher forte. Não, exerça. Não se sinta, porque muitas das vezes uma mulher forte, ela não quer oprimir o seu marido. Ela só quer um homem também forte do lado dela. E se você ser homem, despertar sua hombridade, você já vai fazer isso. Então vamos exercer sem distorção, sem se moldar a esse mundo e ser realmente o homem que o Senhor chamou você para ser e a mulher que o Senhor chamou para você para ser. Para não ficar ainda mais longo, o vídeo eu vou parar por aqui. E quem sabe a gente volta a falar sobre isso. Deixe seus comentários, aquilo que você pensa, se você tem visto essa distorção, se você tem visto os papéis se trocando e uma sobrecarga, talvez você se sinta sobrecarregado. Comente aqui nos comentários. Deixa Deus usar a sua vida para edificar a nossa. Fica com Deus e tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.